Deputados votam e aprovam quase 80 projetos antes do recesso parlamentar. O Orçamento do Estado para 2017 recebe sinal verde do Legislativo. Deputados vistoriam obras da ala oncológica do Hospital Regional de Rio do Sul. E ainda a renovação do termo de cooperação para o programa SC Acessível. Agora, no Notícias da Semana. – 79 projetos aprovados. Foi o balanço da semana em que os deputados deram sequência à limpeza de pauta. Entre as matérias submetidas ao plenário, um dos destaques foi a que proíbe a fabricação e o uso no Estado de produtos e materiais que contenham amianto na composição. Profissionais e representantes de organizações que defendem o banimento da substância comemoraram a aprovação da proposta, que tramita na Assembleia desde 2008. A comemoração foi grande após a aprovação do projeto. Caso o governador sancione a matéria, fica proibida a fabricação e o uso em Santa Catarina de produtos e materiais que tenham amianto na composição. A deputada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores, é a autora do projeto que tramita na Assembleia Legislativa há 8 anos. De acordo com a parlamentar, desde 1960 existe comprovação de que a fibra é tóxica e pode provocar câncer. Foram 8 anos de diálogo, 8 anos de conversa, de adaptação ao projeto, mas hoje é uma vitória da saúde, é uma vitória das pessoas. Acompanharam a votação pessoas ligadas ao movimento que pede o banimento do amianto no país e representantes do Ministério Público do Trabalho, como a procuradora Márcia Aliaga, que é gerente nacional do programa de banimento do amianto. Eu acho que o estado de Santa Catarina, ele inicia agora um outro patamar, porque o amianto ele é responsável, segundo a Organização Mundial de Saúde, por cerca de 50% dos cânceres ocupacionais, de origem ocupacional. E nós sabemos que, além dos trabalhadores, a população também é afetada, porque não há controle sobre essa fibra no ambiente. Então, hoje, eu acho que o estado de Santa Catarina fez uma opção pela saúde, fez uma opção pela segurança do trabalhador e da sua população. Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram vários projetos de autoria do governo do estado, entre eles o que formaliza um aditivo ao contrato de refinanciamento de dívidas. O ajuste era necessário para complementar o processo de renegociação da dívida de Santa Catarina com a União, que reduziu o valor das parcelas a serem pagas pelo estado. Os parlamentares também aprovaram um projeto que transfere para a Defensoria Pública os recursos que antes iam para a Defensoria da Ativa, coordenada pela OAB. Os deputados também aprovaram o projeto que regulariza as dívidas do Executivo, uma conta que foi gerada quando o governo autorizou a Celesc a repassar como doações ao Fundo Social valores que depois foram contestados como recursos que deveriam entrar no Caixa Geral e sofrer as divisões determinadas pela Constituição. No caso, 25% para os municípios e 21,88% para os demais poderes e órgãos estaduais. Alguns parlamentares contestaram. A nossa bancada não apoiou, e dizer aqui que é a questão de encaminhamento do Conselho, da reunião do CONFAS, do Conselho Fazendário Nacional, não é verdade. O Conselho Fazendário diz o seguinte: recurso tributário tem que ir para o Tesouro. Depois, uma parte, até 3%, pode ir para o fundo, para os fundos sociais. Então, esta questão de justificar do acordo do Conselho Fazendário não pega, não é verdade, não é assim. Com o projeto aprovado, a Assembleia Legislativa abre mão do percentual de 0,17% do orçamento do Parlamento Estadual em favor do Poder Judiciário e do Ministério Público. Ao mesmo tempo, negociou uma contrapartida. O governo do estado fará depósitos no Fundo de Apoio aos Hospitais no valor correspondente aos 0,17% anuais que a Casa está abrindo mão. Já os municípios serão atendidos por meio de repasses mensais. Uma emenda estipulou que a devolução às prefeituras seja feita em 36 parcelas mensais sucessivas e não mais em 60, como previa o projeto original.
O líder do governo, deputado Darcy de Matos, do PSD, considerou o acordo favorável para todas as partes. Vamos repassar o recurso para eles e aquele recurso que foi para a Celesc, o da Celesc foi para o Fundo Social, não foi recurso desviado, foi recurso aplicado em obras em Santa Catarina, em postos de saúde, em ambulância, em estrada, quer dizer, o governo está corrigindo aquilo que o Tribunal de Contas mandou corrigir. O esforço para limpar a pauta também resultou na discussão de propostas voltadas ao funcionalismo. Quem conta é a repórter Deluana Bus. Com 22 votos a favor e 12 contrários, foi aprovado em plenário o projeto de lei complementar que altera o regime de previdência dos servidores do Estado. A principal mudança está relacionada às regras para a concessão de pensão por morte. Na justificativa, IPREV e Secretaria de Estado da Administração explicam que o projeto aplica ao regime previdenciário estadual as regras estipuladas por uma lei federal de 2015, que estabeleceu novas condições para as pensões por morte. Na prática, as mudanças restringem a concessão da pensão para cônjuges ou companheiros dos segurados. Quanto mais jovem o viúvo ou a viúva, menor será o tempo em que o benefício será pago pelo IPREV. A lei também estipula períodos mínimos de contribuição para ter direito à pensão. O governo federal também exige, através dessa lei que foi aprovada, que os institutos de previdência dos estados façam essa adequação igual à lei federal. Então, portanto, aqui não está se tirando o benefício de ninguém. Na verdade, está se fazendo uma adequação que você tem que ter um mínimo de contribuição para ter direito a uma pensão no caso de óbito. Esta é a grande verdade. Antes da votação, alguns deputados manifestaram posição contrária ao projeto. Uma emenda chegou a ser apresentada pela deputada Luciane Carminati, do PT, mas não recebeu a aprovação da maioria. O tempo todo o governo diz que tem que adequar a lei federal, mas na verdade nós temos um regime próprio de previdência. Se nós temos um regime próprio de previdência, ele não está vinculado ao regime geral de previdência. Portanto, é muito importante que nós tenhamos também controle sobre o nosso regime de previdência e que a gente legisle sobre aquilo que é de pertinência nossa. Por isso que nós votamos contra, por entender que prejudica esses servidores, sobretudo aqueles que mais estão expostos à atividade de risco. Os deputados ainda aprovaram por unanimidade o projeto de lei complementar que cria promotorias de justiça na estrutura do Ministério Público Estadual, além de cargos de membros e de servidores para o órgão. O deputado Valdir Cobalcini foi o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, onde deu parecer favorável. E obviamente que agora o Ministério Público, a exemplo do que já aconteceu com o Judiciário, recebe um aparato de procuradores e promotores e de servidores capazes de acelerar as decisões, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, dando resposta mais rápida ao cidadão que busca o seu acesso à justiça e, obviamente, que uma resposta mais rápida, até porque justiça tardia não é justiça. A Assembleia cumpriu o seu papel de aprovar este projeto, a exemplo do que já tinha acontecido com o projeto do Tribunal de Justiça. Outro projeto votado e aprovado pelos parlamentares é de origem governamental. Ele altera a lei que dispõe sobre a concessão mensal de auxílio alimentação para os servidores públicos civis e militares ativos da administração pública estadual. O artigo modificado elenca os casos em que o pagamento não será efetuado. Durante a votação, uma emenda que havia sido aprovada na Comissão de Trabalho acabou sendo encampada por todos os líderes de bancada. Um projeto que o governador encaminhou à Assembleia para regulamentar, para transformar em lei, um ato que fazia por decreto, ou seja, os funcionários públicos que por alguma razão não estão trabalhando, desde 2002, por decreto, eles também não ganham o auxílio alimentação. Ocorre que isso não pode ser por decreto, teria que ser por lei. E por isso então que hoje nós aprovamos essa lei e existem 30, 40 situações de justificativas de por que alguém não está trabalhando. Projetos em áreas como economia e direito do consumidor também entraram na pauta de votação.
Entre os projetos aprovados está o do deputado Aldo Schneider, do PMDB, que fixa em 20% o percentual mínimo de aplicação de recursos financeiros dos programas de eficiência energética da Celesc nas unidades consumidoras rurais do Estado. Uma lei do ano 2000 determina o investimento, mas não especifica o valor. Caso o governador sancione o projeto, a parcela desses recursos para a área rural fica garantida. Antes, a Celesc poderia optar pelo uso da verba em unidades cadastradas na tarifa social ou em comunidades de baixa renda. A propriedade geraria a sua energia e o excedente ela poderia vender para a Celesc ou ficar com crédito futuro na Celesc. Enfim, é uma forma que nós temos que regulamentar depois o projeto. Na prática, nós não estamos falando em venda, nós estamos falando em gerar energia para consumo próprio. E o excedente, talvez um crédito futuro da companhia. O deputado Jean Loureiro, do PMDB, também conseguiu aprovar 2 projetos de lei em benefício do consumidor. Um deles obriga as empresas fornecedoras de serviços ou produtos a devolverem dentro de 1 mês os créditos cobrados em duplicidade, como o pagamento de uma mesma conta feito 2 vezes, por exemplo. O outro proíbe a frase "não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo", em placas informativas, bilhetes, tickets ou cupons de estacionamentos públicos ou privados. Outro projeto aprovado pelos parlamentares beneficia os consumidores que seguem alguma dieta específica. A iniciativa é do deputado Kennedy Nunes, do PSD. A matéria obriga estabelecimentos que comercializam alimentos a disporem em local único, específico e com destaque os produtos destinados aos celíacos, diabéticos, pessoas com intolerância à lactose e vegetarianos. Por exemplo, no corredor que tem açúcar, que tem arroz, então ali tem um espaço para esse tipo. No outro corredor, no negócio do frigobar lá, que tem lá os iogurtes, refrigerantes, os queijos, tem um espaçozinho ali na glôndula que tenha esses produtos identificado com cartaz. E veja ainda hoje a aprovação do orçamento do Estado para 2017. Notícias da semana, volta já. Deputados aprovaram em plenário o projeto que estabelece o orçamento do Estado para o ano que vem. Quem acompanhou os debates foi o repórter Tiago Toscani. O PL 311 de 2016 estima a receita e fixa a despesa para o ano de 2017 em pouco mais de 26 bilhões de reais. A quantia é 1,25% maior do que a desse ano. A proposta foi aprovada em plenário pela maioria dos parlamentares. Do total de 262 emendas apresentadas ao projeto, o relator, o deputado estadual do PSDB, Marcos Vieira, acatou 129, a maioria delas voltadas ao atendimento das demandas elencadas nas audiências públicas do orçamento regionalizado. Todas aquelas ações do orçamento regionalizado escolhidas pela população em 2015, que foram incluídas no orçamento de 2016 e que o Poder Executivo não reincluiu em 2017, o relator fez a emenda e está incluído no relatório final. E todas aquelas emendas, todas aquelas ações, que foram escolhidas pela população neste ano de 2016, ações essas escolhidas nas audiências realizadas em junho, julho e agosto, e que também o Poder Executivo não incluiu, o relator também fez incluir por intermédio do seu relatório. Portanto, tudo que se refere à ação do orçamento regionalizado já está na peça orçamentária, já está incorporado. A maior parte dos recursos será destinada para a área da educação, que receberá mais de 4 bilhões de reais. A saúde vem logo atrás, com 2,25 bilhões de reais. Durante a votação do projeto, a bancada do PT apresentou 23 emendas em destaque, que acabaram sendo rejeitadas. A deputada Ana Paula Lima comentou algumas delas. Uma principalmente na área da saúde, que é as construções de casas de parto para as mulheres catarinenses, e que o Estado de Santa Catarina, apesar de ter o projeto da Rede Cegonha em 20,
4 regiões do nosso estado, mas ainda não é o único estado da federação que não possui uma casa de parto natural. Uma emenda foi essa. As outras emendas diz respeito à região do Médio Vale do Itajaí, na área de infraestrutura, na pavimentação de rodovias, principalmente a que liga Guabiruba e o município de Blumenau, bem como na região oeste e norte do nosso estado, de pavimentação de rodovias que infelizmente não aconteceram durante todo esse período. Durante a sessão, os parlamentares aprovaram ainda o projeto de lei que declara como estado irmão de Santa Catarina a província de Antioquia, na Colômbia. O projeto é do deputado estadual do PSD, Gelson Merizio, e é uma forma de agradecer a solidariedade do povo colombiano após a tragédia com o time da Chapecoense. A área da saúde foi outra que concentrou a atenção dos deputados. Vários projetos voltados ao setor entraram em discussão. No plenário, quase a totalidade dos deputados. Em pauta, mais de 40 projetos de lei. Muitos deles tinham como tema central questões envolvendo saúde. Um dos projetos aprovados converteu em lei uma medida provisória editada pelo governo do estado, alterando o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, EMOSC, CEPOM e hospitais municipais. Criado em julho deste ano, o fundo é constituído basicamente de recursos economizados pelos poderes. Originalmente, 90% do montante deveria ser destinado a cirurgias eletivas que ainda seriam realizadas. Com a alteração, fica autorizado que sejam quitadas dívidas anteriores à promulgação da lei. O deputado Valdir Cobalcini, do PMDB, foi o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Nós entendemos a situação, a adequação à realidade, ao dia a dia dos hospitais, da Secretaria da Saúde, e a grande maioria também dos deputados entenderam assim, a razão pela qual nós, no meu voto na Comissão de Justiça, foi pela aprovação, e agora aqui em plenário, né, a maioria absoluta dos deputados também entendeu dessa forma, de forma que a lei agora, né, ela pode atender aquelas cirurgias que já haviam sido realizadas quando da aprovação da lei. Nesse caso, então, as dívidas dos hospitais, né, podem ser pagas. Os deputados ainda aprovaram um projeto de autoria do PMDBista Fernando Coruja, assinado também por outros parlamentares. A proposta institui uma tabela complementar do SUS Nacional, que servirá de parâmetro na obtenção da prestação de serviços privados na área da saúde. O SUS tem uma tabela nacional e em muitos procedimentos o valor é muito pequeno. O SUS paga, mas você não encontra quem o faça por aquela tabela. Então, a possibilidade em Santa Catarina de que procedimentos diferenciados, Santa Catarina possa ter uma tabela diferenciada de forma a atrair prestadores de serviço, principalmente para aquelas cirurgias de média complexidade que você não encontra quem o faça pelo valor do SUS de tabela. Outro projeto aprovado pelos parlamentares é o que implanta medidas de informação e proteção às gestantes e parturientes contra a violência obstétrica em Santa Catarina. O projeto tramitava na casa desde 2013 e a votação foi acompanhada com entusiasmo por várias mulheres que acompanharam todo o processo. Elaborada inicialmente pela ex-deputada Ângela Albino, a proposta foi encampada pela deputada Ana Paula Lima, presidente da Comissão de Saúde do Parlamento. É um trabalho que teve a digitais de milhares de mulheres que ajudaram a construir, ajudaram a sensibilizar os parlamentares e também para a gente proibir esse tipo de violência. 1 em cada 4 mulheres sofre esse tipo de violência obstétrica e nós queremos garantir o direito da mulher. Num momento tão especial da vida e também do nascimento de uma criança, é importante que ela seja bem acolhida, que ela seja respeitada e que evite esse tipo de violências, tanto as psicológicas, quanto as verbais, quanto as físicas também. Eu acho que foi um bom projeto, um excelente projeto e principalmente porque o conjunto dessa casa, deputados e deputadas, tiveram a sensibilidade e entenderam que isso acontece e nós queremos proibir. Muitas mulheres elas aceitam muitos procedimentos desnecessários que causam muita dor e ações de violência mesmo durante o parto como algo natural. Às vezes a mulher não tem informação de saber que ela tem o direito de escolher sobre algumas questões. Ela tem direito, por exemplo, ao acompanhante durante todo o processo. Aqui no estado de Santa Catarina a gente tem a lei da doula também, que a mulher tem direito a ter uma doula, tem o direito de ter o bebê no seu colo logo depois do parto, se estiver tudo bem. Coisinhas assim muito pequenas que às vezes as mulheres não sabem e acabam passando por partos muito violentos, né, sem saber que podem optar por isso. Então, assim, para informar as mulheres e criar canais de denúncia também, né, para que as mulheres saibam e tenham a quem recorrer
para que a gente possa acompanhar melhor isso. Agora ela é lei, ela está registrada, então as mulheres, por trás de uma lei, vem divulgação, vem ações públicas para que as mulheres tomem consciência, né, de como os direitos que ela tem, né, de como ser tratada nesse momento, né. Então ela com certeza só vai ajudar a mudar essa cultura de como a mulher deve ser tratada no momento do parto, né. Então é uma mudança cultural acima de tudo. Falando em ações na área da saúde, o principal hospital de Rio do Sul, na região do Alto Vale, está prestes a ganhar uma estrutura inteiramente voltada ao tratamento dos pacientes com câncer. Pois é, Cláudia, as obras estão em fase de conclusão e foram vistoriadas pelo secretário de Estado da Saúde, juntamente com um grupo de parlamentares. O encontro foi realizado no Hospital Regional em Rio do Sul. O secretário de Estado da Saúde, João Paulo Kleinobin, vistoriou as obras do setor de oncologia do hospital, que deve começar a funcionar a partir do mês de março do ano que vem. Esse investimento aqui, com a criação do Centro de Oncologia de Rio do Sul, traz a possibilidade de você fazer todo o atendimento aqui. Então, nós estamos aqui hoje, o Estado investe aqui 5 milhões de reais nessa obra. Ela deve ser concluída agora, já em 2017, e por isso a importância da gente trabalhar nisso, claro, com a próxima etapa para 2017, mas garantindo sempre, já no início do ano, o tratamento de câncer que inicia aqui em Rio do Sul. Além disso, o hospital continua na batalha para a instalação de um PET scan, um equipamento que custa em média 4 milhões de reais e que serve para a detecção precoce de tumores ou novos focos da doença. Será a terceira máquina instalada a nível do estado de Santa Catarina, que trará para o hospital e para o Alto Vale aquilo que se espera, que é um hospital, atendimento no setor de alta complexidade. E o PET scan vem coroar isso, ou seja, tornar um hospital de referência para toda Santa Catarina e principalmente para o Alto Vale. O deputado Aldo Schneider, do PMDB, Milton Obos e Jean Kuhlmann, do PSD, acompanharam o secretário na vistoria da obra. Hoje nós temos todos os nossos pacientes que compreendem os 31 municípios, a questão referencial da oncologia é Lages. Então essas pessoas têm que levantar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, se dirigir a Lages, ficar o dia todo lá. E você sabe de que o paciente que está com essa questão, principalmente com câncer, e depende de uma quimioterapia ou uma radioterapia, e ficar aguardando lá 10, 12 horas pós o atendimento, realmente é desumano. Então é uma demanda justificável da região do Alto Vale para a implantação do centro de oncologia. Toda a população espera por isso. Os pacientes de câncer sofrem muito, né? O transporte é longo, o sofrimento é grande. E essa é a vocação do Hospital Regional do Alto Vale, né? De ser um centro de referência de alta complexidade. Né? E que bom que o governador Raimundo Colombo, o secretário João Paulo tiveram a sensibilidade de tornar isso aqui realidade. Essa região merece um atendimento, merece qualidade, seja aqui a oncologia no Hospital Regional do Rio do Sul, seja o trabalho que vai ser feito no Hospital do Presidente Getúlio, nos demais hospitais, é muito importante, por isso foi muito bom a passagem do secretário Kleinobin pela Secretaria de Saúde. Ele que conhece bem a região, que conhece a nossa realidade, foi muito importante para ajudar a trazer esses investimentos para justamente melhorar esse atendimento que o povo do Vale Itajaí e do Alto Vale merece. No mesmo encontro, um convênio entre o governo do estado e o Hospital Maria Auxiliadora de Presidente Getúlio foi assinado. São 3 milhões de reais para a reforma e ampliação da unidade. Com isso, nós fechamos um investimento de 13 milhões de reais aqui na região, além dos investimentos que aconteceram no hospital do próprio estado, no Hospital Valdomiro Colautti de Ibirama. Foram entregues ambulâncias, vans para praticamente para vários municípios aqui da região, auxiliamos boa parte dos hospitais da região que receberam o recurso, fortalecendo assim a infraestrutura em saúde aqui na região do Alto Vale. Outro assunto que entrou em discussão foi o futuro do Centro de Referência e Atendimento aos Imigrantes, que continua funcionando numa sede improvisada em Florianópolis. A expectativa dos voluntários que atuam no atendimento desse público é que o DETER desocupe as salas do terminal rodoviário Rita Maria destinadas ao serviço. Ainda não há estatísticas sobre o número de imigrantes e refugiados que vivem em Santa Catarina. O CRAI, Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante, ainda funciona de forma improvisada nos fundos de uma paróquia da capital. Os registros apontam que são feitos, em média, 45 atendimentos diários no local a pessoas vindas de 38 países, a maioria haitianos, senegaleses e latino-americanos.
Esta foi a última reunião do ano do Grupo de Estudos da Imigração, vinculado à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. O médico da família, Igor Tavares Chaves, que atua na Secretaria da Saúde de Florianópolis, falou sobre as oficinas realizadas com os imigrantes e que avaliaram as necessidades desta parcela da população na área. Foi constatado que essas pessoas têm suas particularidades culturais, particularidades religiosas, que os trabalhadores de saúde têm bastante dificuldade no atendimento por conta das barreiras de língua, das barreiras culturais. Que o nosso serviço ele precisa ser melhorado para atender essa população que vem só aumentando. Nós não tínhamos isso tão presente em Florianópolis até o ano de 2016. 2016 foi um marco de imigração para nós, então é um desafio novo. Mas os problemas de saúde não são a única demanda dos imigrantes. Desde o início do ano, esses voluntários lutam para a implantação em Florianópolis de uma unidade do CRAI com mais estrutura. A expectativa é que o serviço seja finalmente transferido para o terminal rodoviário Rita Maria. A previsão é que ainda nesta semana o DETER desocupe as salas que serão destinadas à nova sede. A tendência é que em 2017 o Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante passe a contar com 5 funcionários que prestarão atendimento psicológico, de assistência social, de regularização de documentos, entre outros serviços. Sem dúvida nenhuma, ter uma estrutura de atendimento adequada, digna para eles, né, de atendimento, onde eles vão poder ter um acolhimento psicológico, um trabalho de assistência social, trabalho de documentação, integração. Então, sem dúvida, é uma nova estrutura, um novo conjunto de profissionais que vão intervir para dar um encaminhamento melhor para eles no seu dia a dia. E veja a seguir, a Assembleia renova termo de cooperação com outras 9 instituições dentro do programa SC Acessível. Os detalhes da iniciativa você confere depois do intervalo. Notícias volta já. A Comissão de Educação do Parlamento recebeu a visita do secretário de Estado, Eduardo Deschamps. Ele veio conversar com os parlamentares sobre o fechamento de escolas e também sobre a grade curricular do ensino médio. O secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, foi convidado pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa para tratar de 2 assuntos: o fechamento de escolas em Santa Catarina e a grade curricular do ensino médio. A deputada Luciane Carminati, do PT, foi a autora do convite. Está faltando muito diálogo, porque nem sempre, em cada regional que é anunciado o fechamento da escola, a comunidade participa, tem ciência dos critérios e, portanto, obviamente que é pego de surpresa e não há essa aceitação. Em muitos casos, a gente conseguiu reverter no diálogo com a Secretaria de Educação, depois de ser chamado para entender os motivos, e a própria Secretaria tem que rever. Mas, em muitos casos, fica a falta de informação e acaba prejudicando. Com relação ao ensino médio, é um tema extremamente complexo. Nós entendemos que é preciso reformular, tanto é que o Brasil vinha discutindo essa mudança no ensino médio, mas ela é arbitrária na medida em que ela exclui algumas disciplinas, como artes, educação física, sociologia e filosofia, e nos preocupa a formação dos professores, porque você continua tendo a mesma escola, os mesmos professores, e diz que será uma proposta de tempo integral, mas em que condições? O secretário justificou as medidas, dizendo que elas fazem parte da reorganização da rede estadual. Ele também destacou os encaminhamentos sobre a grade curricular do ensino médio, que deve estar totalmente implantada em 2019. Há muita confusão, nesse processo. A grade curricular, quando a gente fala do ensino médio, ela vai ser feita a modificação gradativamente. Isso vai acontecer basicamente depois da aprovação da Base Nacional Comum Curricular e ajustes que nós vamos fazer junto com o Conselho Estadual de Educação e com a participação de toda a sociedade catarinense. A minha expectativa é que antes de 2019 não entre currículo com os chamados itinerários formativos diferentes, flexibilizados. O que nós estamos fazendo a partir de agora é já preparando uma grade curricular nova em algumas escolas para atender o ensino médio em tempo integral.
E aí você procura fazer, através de um eixo articulador, a integração das diversas disciplinas que hoje são trabalhadas de maneira diferente, baseado num projeto de vida e intervenções que o estudante pode fazer, inclusive na sua própria comunidade. Para o presidente da comissão, o deputado Aldo Schneider, do PMDB, o encontro foi produtivo e outros devem acontecer no início do próximo ano para aprofundar o assunto. Não tenho dúvida nenhuma que esse assunto vai ser motivo de muitas outras discussões e reuniões, mas o que importa é dizer de que a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação, também está presente nos grandes debates da educação catarinense. A Assembleia Legislativa acaba de renovar o termo de cooperação com outras 9 instituições que participam do programa SC Acessível. O objetivo é garantir a continuidade dos esforços para o cumprimento da Lei de Acessibilidade. O foco do programa continua na adequação de obras públicas para garantir acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, mas a partir de agora vai trabalhar também na definição de marcos para que as novas edificações nos municípios sejam todas 100% acessíveis. Assinam o termo a Assembleia Legislativa, o Ministério Público do Estado, a Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB, o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Tribunal de Contas, a Federação Catarinense de Municípios, a União dos Vereadores de Santa Catarina, a CAF e a Fundação Catarinense de Educação Especial. A pessoa com deficiência ela pode muito, mas quem vai determinar até onde ela pode chegar somos todos nós, da iniciativa privada, dos órgãos públicos, que podemos proporcionar isso a eles. Então é muito importante esse ato de hoje para isso, para que a gente possa ainda ter uma Santa Catarina melhor. O primeiro convênio do programa foi firmado em 2009. Desde então, foram realizados seminários em diversos municípios catarinenses, além de cursos destinados a arquitetos, engenheiros e fiscais municipais. O termo que acaba de ser renovado envolve 10 instituições catarinenses. A Assembleia Legislativa será representada por membros técnicos da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse é um momento importante nessa luta em busca de uma maior acessibilidade no nosso estado. E a Assembleia está presente, interagindo com vários outros órgãos importantes, renovando esse documento, colocando no papel aquilo que é possível nesse momento. É claro que não adianta apenas você registrar isso num documento, é fundamental que aconteça esse esforço de todos os envolvidos para que essas ações possam virar a realidade aqui em Santa Catarina, atendendo parte do anseio das pessoas que, de uma forma ou de outra, precisam melhorar a acessibilidade no nosso estado. Só com o apoio de todas essa gama, essa interdisciplinariedade, que nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo final, que é realmente ter uma Santa Catarina mais acessível. E é justamente com esse diferencial de ter o apoio de todas as instituições que hoje Santa Catarina já se tornou uma referência do cenário nacional em termos de acessibilidade. A 6ª Semana Estadual da Amizade Brasil-Japão, criada por lei estadual, foi lembrada na Assembleia Legislativa. Foi durante uma cerimônia que contou com a participação do cônsul do Japão em Curitiba e uma série de atividades culturais. Durante o dia, quem passou pelo hall da Assembleia Legislativa pôde conhecer vários símbolos da cultura japonesa. A exposição reuniu de trajes típicos a artesanato. No final da tarde, o cônsul do Japão em Curitiba, Toshio Ikeda, foi recebido na presidência da casa por parlamentares. Ele chegou acompanhado de pessoas que se dedicam à preservação da cultura japonesa em Santa Catarina. O cônsul ganhou presentes e falou sobre a irmandade entre o Japão e o estado catarinense. Santa Catarina possui acordo de irmandade com a província de Aomori, por causa da cultura de maçã. E também, aqui no estado de Santa Catarina, tem 15 mil descendentes japoneses, formam 9 entidades Nikkei na cada região, estão preservando e divulgando a cultura japonesa. No início da noite, o Parlamento Estadual e a Associação Wakami Amaru Ilha Santa Catarina realizaram a cerimônia que abriu a 6ª Semana Estadual da Amizade Brasil-Japão, prevista em lei estadual de 2010, de autoria da então deputada Ângela Albino, do PCdoB. A solenidade foi no plenarinho e começou com 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do avião da Chapecoense que caiu na Colômbia. Depois da execução dos hinos do Japão e do Brasil, a Associação Nipônica fez uma homenagem ao cônsul Ikeda, com a entrega do certificado da amizade e um presente para simbolizar a confraternização. O evento marca os 313 anos da chegada dos primeiros japoneses a Santa Catarina,
celebrados no dia 22 de dezembro. É um marco histórico tanto para o Japão como para Florianópolis, em especial Santa Catarina, né? E foi ali embaixo da ponte de Hercílio Luz, onde tem o Museu da Polícia Militar. Então nós vamos fazer um pequeno monumento ali, né? Vamos instalar um jardim japonês, para ser um lugar turístico, né? Então, tanto para o Japão como para Florianópolis, é muito importante esse marco histórico, que foram os primeiros japoneses a pisar em solo brasileiro. A realização da cerimônia contou com o apoio do gabinete do deputado estadual César Valduga, do PCdoB. Santa Catarina tem muito aprendido com a cultura japonesa, mas também trazido matrizes econômicas significativas para o nosso estado, como exemplo a maçã, o kiwi, né, a cerejeira, enfim, o alho. Tudo isso tem representado, né, na economia catarinense índices elevados e importantes, principalmente no que tange a questão da geração de emprego e renda. Logo após a cerimônia, os participantes acompanharam as atividades culturais no hall da Assembleia Legislativa, com o Aikido, uma arte marcial japonesa, e uma apresentação musical. E a edição de hoje termina com imagens da apresentação feita no Parlamento Catarinense pela Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. O recital de fim de ano marcou a reta final dos trabalhos no Legislativo. A apresentação dos músicos aconteceu pouco antes do início das atividades legislativas no hall do Parlamento e prendeu a atenção de servidores e visitantes. Por cerca de 1 hora, a orquestra executou canções como Imagine, de John Lennon, What a Wonderful World, de Neil Armstrong e Amigos para Sempre, de Andrew Lloyd e Don Black. A Sinfônica também fez uma homenagem às vítimas do acidente aéreo da Chapecoense ao executar o hino do clube. Por hoje é só. O último Notícias da semana de 2016 vai ficando por aqui. Mas a gente ainda tem um encontro antes do final do ano. Na sexta-feira, dia 23, a TVL exibe a retrospectiva 2016. Você vai ter a chance de rever tudo que foi destaque no Parlamento Catarinense. A gente espera você. Obrigada pela companhia e até lá. Até.